de deve ou não voltar com o cônjuge, né? A gente sempre fica tentando analisar algumas questões, né? Como, por exemplo, como o marido, a esposa foi com você antes da separação, para a gente fazer aquela análise para ver se vale a pena ou se não vale a pena voltar. Mas o parâmetro de valer a pena ou não sempre precisa ser um parâmetro bíblico e não uma análise comportamental, né? Sempre aquilo que a palavra do Senhor nos assegura a respeito de casamento, né? E quando você olha para o casamento, você percebe o quê? Você percebe que a figura do casamento ela está diretamente ligado a Deus, diretamente ligado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você for fazer este questionamento, devo voltar para o meu cônjuge? Você de maneira nenhuma pode fazer uma análise de quem era o seu cônjuge. Meu marido era assim, minha esposa era desse jeito, então talvez não valha a pena eu voltar para o meu marido, eu voltar para minha esposa. Mas você precisa analisar da seguinte forma, da mesma forma lá de Oséias capítulo 3, verso 1, quando Deus vai dizer para Oséias, Oséias, ama novamente esta mulher que é amada do teu amigo e constantemente adultera contra ti, assim como eu tenho amado a Israel, que também constantemente adultera contra mim, se prostra a outros deuses. Então, queridos, a análise que a gente precisa fazer são pessoas que precisam ali de uma mudança, sim. São pessoas que precisam ser transformadas pelo poder de Deus. Sim, não são pessoas perfeitas, queridos. Não são pessoas que você tem ali a perfeição personificada, né? Não, são pessoas imperfeitas que Deus está dizendo para nós amarmos novamente. São pessoas que precisam do amor de Deus sendo manifesto através das nossas vidas, para que eles também possam mudar, para que eles também possam se aperfeiçoar e aí sim trilhar os caminhos do Senhor. Quando ele diz, ama como eu amo pessoas que são defeituosas, pessoas que são problemáticas, ele está querendo dizer, queridos, você não vai encontrar a pessoa perfeita para você amar. As pessoas, elas serão imperfeitas, elas terão problemas, elas terão dificuldades, mas o casamento não é para ser perfeito. O casamento é para um ir lixando o outro, um moldando o outro. Então, toda vez que você for parar para fazer análise, não analise se o seu marido era ríspido, briguento, beberrão, essas coisas. Não analise se a sua esposa era promíscua, se ela era desleixada, se ela se emburrava por qualquer coisa. Não é esta análise que você precisa fazer. Porque defeitos você sabe que eles têm. É claro que para voltar com o marido, para voltar com a esposa, você vai precisar verificar se houve arrependimento, né? Porque se não houve arrependimento, então não é o momento para se voltar. Mas é certo que precisa sim voltar com o marido ou voltar com a esposa. Por quê, queridos? Porque a gente precisa ter a seguinte noção. Ainda que nós tenhamos uma liberdade no Senhor, segundo 1 Coríntios capítulo 7, 10 e 11, né? Mais precisamente 11, de ficar sozinho, ainda assim, que nós precisamos entender que a vontade do Senhor é que nós estejamos juntos. A vontade não é que nós estejamos separados, sozinhos. Isso é uma permissão divina. É algo que Deus até nos concede como forma permissionária, né? Como uma forma, não, tudo bem, você não quer, então eu permito que você viva só. Mas ainda assim, a minha vontade para você é esta e é muito melhor do que você viver sozinho. Às vezes a gente se acostuma com a solitude, às vezes a gente se acostuma porque a gente está no deserto, porque a gente está nessa batalha toda, e a gente se acostuma a viver sozinho, a gente se acostuma a esta batalha diária, constante, da gente suprir as nossas carências, suprir as nossas necessidades, a gente está sempre sendo a nossa própria companhia.
E isso muitas vezes traz a sensação de que nós não precisamos de ninguém, de que nós não precisamos do marido, não precisamos da esposa, e muito pelo contrário. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Não é bom, querido, que você esteja sozinho. Eu sei que às vezes parece que você está numa situação extremamente confortável, porque hoje você aprendeu a estar só. Mas estar só, querido, por melhor que seja, nunca vai superar a estar casado. Ao contrário do que diz a música aí, né? A vida de casado é boa, só perde para de solteiro. É exatamente o contrário. A vida de solteiro ela é muito boa, mas ela perde para a vida de casado, e perde muito longe, porque por mais que você tenha desafios dentro do casamento, por mais que, como o apóstolo Paulo mesmo diz, serão momentos trabalhosos, momentos que nós teremos dificuldades, ainda assim a Bíblia também nos assegura que é melhor ser dois do que ser apenas um. É melhor nós estarmos em unidade do que nós sermos apenas uma única pessoa andando a seu bel prazer. A Bíblia sempre nos assegura que é melhor viver em comunhão. E essa comunhão, querido, com o marido, essa comunhão com a esposa é muito importante, faz parte do plano divino para a salvação da humanidade, querido. Faz parte do plano divino para a povoação da terra. Faz parte do plano divino desde a fundação do mundo. Então, não ache que é bom estar solteiro. Querido, o solteiro, quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu preferia que vocês estivessem solteiros, entendo que não é uma afirmação divina, é uma afirmação do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo estava pensando na pregação da palavra do Senhor, estava pensando no ministério. Tá? Agora, quando ele vai pensar no ser humano, nas necessidades que o ser humano tem, ele diz, é melhor então vocês se casarem, para vocês não viverem ardendo em desejo, porque há necessidades, há situações em que só uma outra pessoa pode nos ajudar a suprir isso, e isso é importante que a gente venha entender. E o próprio apóstolo Paulo vai falar assim, ó, que o marido, quando ele é casado, né, ele vai cuidar das coisas da esposa. A esposa, ela vai cuidar das coisas do esposo. E a obra do Senhor, ela não é prioridade, né? Ainda que a obediência a Deus seja prioridade, a obra, a pregação do Evangelho vai ficar depois da família. A pregação das boas novas do reino fica depois de cuidar do marido, depois de cuidar da esposa. Ainda que a submissão a Deus venha antes de tudo isso, tá? Não estou falando de estar submisso a Deus. Primeiro você priorizar o marido, priorizar a esposa, para depois você priorizar a Deus. Não é isso. Você prioriza a Deus, mas a prioridade da obra de Deus vem depois da tua família, até porque a tua família, o teu marido, a tua esposa, é o teu primeiro ministério, é a primeira coisa que Deus quer que você cuide, quer que você zele. Lembre-se, você tem um papel muito importante de cuidar de todos, né? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, mas principalmente da sua família, dos da sua casa, principalmente eles. Então, queridos, quando você parar para analisar, devo voltar ou não com o marido, devo voltar ou não com a esposa, você sempre precisa ir pelo critério bíblico, sabendo que a tua volta não pode se dar por uma dependência do marido. Eu tenho que voltar com meu marido porque senão eu serei completamente infeliz. Não é isso que Deus quer que você viva. Não é isso. De forma alguma. Eu preciso voltar com a minha esposa porque eu não vivo sem ela, eu amo ela, né? Não é nesse sentido, querido. Você precisa voltar com o teu marido, você precisa voltar com a tua esposa, porque faz parte do plano de Deus, faz parte daquilo que Deus assinou embaixo como sendo tua primeira aliança e te impossibilitando de constituir uma nova. Então volte com a tua esposa, com o teu esposo que te abandonou,
clame para que haja mudança e aí então você volte, mas pelos princípios bíblicos, pela vontade do Senhor sendo estabelecida na tua vida, e não por uma necessidade, ou não por uma vontade sua, ou por algo que você acha que você precisa dele para ser feliz, porque a tua felicidade está no Senhor Jesus. A tua felicidade está em servir a Deus. A tua felicidade está em clamar ao Senhor e ser ouvido por Ele. É aí que está a tua felicidade, e não no marido, e não na esposa. Então que você possa pegar esta palavra de hoje, que está sendo ministrada aqui, e glória a Deus você que está pegando aqui ao vivo, que você ouve até o final, para que você possa entender. Você deve sim voltar com o seu cônjuge, mas deve voltar pelas razões certas, pelos motivos corretos, que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!